falar com vocês sobre um dos mais importantes críticos literários que o Brasil possuiu, o gaúcho Augusto Maier, que viveu entre os anos de 1902 e 1970. Augusto Maier foi um intelectual singular, intelectual dotado de grande erudição, e que deixou contribuições nos mais diferentes setores, nos mais diferentes gêneros do campo literário. Ele iniciou sua vida como poeta, ainda aos 20 anos publicou um livro chamado Alguns Poemas, que se fez seguir por outros livros de poemas publicados nos anos seguintes. Mas além de poeta, ele foi, em dado momento, um memorialista, deixou 2 livros escritos com as suas memórias da infância e da adolescência. As suas memórias da adolescência foram reunidas nesse pequeno livro chamado No Tempo da Flor, publicado pela Edições Cruzeiro. O Augusto Maier também foi folclorista, e foi um fino e perspicaz crítico literário. E um dos autores por ele abordados, que deixou o seu nome gravado na história da crítica literária, foi o seu estudo da obra machadiana. Em 1935, ele publicou seu primeiro livro sobre Machado de Assis, e rompendo naquela ocasião, ou, de certa maneira, inovando os estudos machadianos, que até então eram fortemente atravessados por um viés biográfico, a partir daquele livro publicado em 1935 e dos que se seguiram a ele, dos estudos que continuaram a ser feitos. A crítica machadiana sofreu ou deu um salto com a obra do Augusto Maier, que se tornou uma crítica de caráter estilístico, uma crítica muito inteligente, indo ao âmago da obra machadiana. Mas, além de Machado, o Augusto Maier se interessou por vários outros autores da literatura nacional e da literatura internacional, como Shakespeare, além do Shakespeare, ele tem uma obra muito interessante sobre... me fugiu aqui o nome agora, de um outro autor que ele estuda bastante também. Pelo amor de Deus, Dostoiévski, O Dostoiévski, ele também tem estudos muito aprofundados sobre a obra do Dostoiévski. Em dado momento, inclusive, ele faz algumas comparações entre a obra de Dostoiévski e a obra de Machado de Assis. Eu gosto muito de um pequeno texto dele, para não me alongar muito, no qual ele fala a respeito do leitor. Um leitor que ele foi, um homem erudito, um homem cuja vida foi completamente dedicada ao estudo literário, à relação com o livro. Não é à toa que ele foi o mais longevo e o mais importante diretor do Instituto Nacional do Livro, uma instituição criada ainda no governo Vargas, na década de 30, em 1937, pelas mãos do seu ministro da Educação, o Gustavo Capanema, que levou para o ministério a fina flor da intelectualidade brasileira da época, o Rodrigo de Melo Franco, o Carlos Drummond de Andrade, E alguns anos depois, na década de 50, criou-se a Revista do Livro, e o Augusto Maier teve uma passagem muito significativa, muito marcante por esse Instituto Nacional do Livro. Então, a relação dele com o livro é uma relação de um intelectual muito singular, repetindo mais uma vez essa palavra, a singularidade da personalidade, da cultura do Augusto Maier, tão reconhecida pelos seus pares, pelos seus amigos, que prestavam verdadeira reverência a ele.
Em outro momento eu vou trazer aqui algumas impressões de uma pessoa que com ele conviveu, né? Que é um escritor gaúcho também como ele, o Érico Veríssimo, nas suas memórias, né, que o Érico deixou, o Solo de Clarineta 1, volume 1, volume 2. No volume 1, o Érico lembra desse personagem, lembra dessa figura humana, né, desse intelectual, que ele fala que é um intelectual que tinha cara de intelectual, né? Então tem algumas menções ao Augusto Maier nesse livro de memória do Érico Veríssimo, que são também muito instigantes, muito interessantes. Eu vou me valer aqui de um livro publicado, organizado pelo João Alexandre Barbosa, né, que também era um admirador da obra do Augusto Maier, e o João Alexandre Barbosa organiza essa edição dos textos críticos do Augusto Maier, né? Uma edição aqui publicada pela Perspectiva, e aqui há um capítulo no qual o Augusto Maier vai falar do leitor. São dois, vou ler só os dois primeiros parágrafos, que eu acho assim carregados de poesia, né? O Augusto Maier, como eu disse, um poeta, e o texto dele traz no seu âmago sempre o toque sutil da poesia, né? Então vai dizer ele nesse texto, cujo título é Do Leitor, é um texto mais longo, que ele faz uma série de considerações em torno da figura do leitor, mas aqui, nesses dois primeiros parágrafos, ele deixa registrado o seguinte: ler um livro é desinteressar-se a gente deste mundo comum e objetivo para viver noutro mundo. A janela iluminada, noite adentro, isola o leitor da realidade da rua, que é o sumidouro da vida subjetiva. Árvores, ramalho, de vez em quando passam passos. Lá no alto, estrelas teimosas namoram inutilmente a janela iluminada. O homem, prisioneiro do circo claro da lâmpada, apenas ligado a este mundo pela fatalidade vegetativa do seu corpo, está suspenso no ponto ideal de outra dimensão, além do tempo e do espaço. No tapete voador só há lugar para dois passageiros, leitor e autor. Os rumores do momento não conseguem despertar o sonâmbulo encantado, a caminhar sem vacilações sobre o fio invisível da fantasia. Descobriu pela mão do autor outro mundo, sublimado e depurado. E dentro dele alguém gritou: terra, terra! Volveu a si mesmo. Eu acho esse texto de uma beleza, né? O Augusto Maia consegue condensar em poucas palavras todo esse universo que cerca a vida de nós todos, amantes dos livros e leitores, né? Espero que tenham gostado dessa pequena apresentação, desse importante nome da crítica literária e da literatura brasileira, e quero ter a oportunidade de vê-los em outros vídeos. Fica aqui o meu abraço e até um próximo vídeo.